A Associação de Jovens Unidos por Causas Justas reuniu-se para um debate profundo sobre um tema que atravessa gerações, a doença tradicional da tala e o seu impacto como entrave social. No encontro, investigadores, estudantes e líderes comunitários analisaram não apenas os aspectos culturais e históricos que envolvem a tala, mas também as consequências sociais que ela representam para o desenvolvimento coletivo. Existem benefícios na tala? Há benefícios, há benefícios. Ao invés, infelizmente, nós não usamos, por esta razão não vemos às vezes os tais benefícios. Ao invés de você, por exemplo, procurar o seu gatuno, que veio na sua casa de manhã muito cedo, não custa colocar. A tala é como se fosse uma armadilha. Certo? E nós precisamos usar essa armadilha todos os dias. Você sabe quem te fez mal é o fulano, está lá, está a passar. Mas como não tens coragem? Porque senão vai te picar mesmo. Não custa, mande uma tala para ele. Pelo menos seria assim. O debate destacou como certas crenças e práticas tradicionais, muitas das vezes enraizadas na cultura, podem limitar o acesso da população aos cuidados de saúde modernos, dificultando o progresso educacional e social. A tala não deixa de ser um objeto. Não é tangível, mas não deixa de ser ainda assim. Porque na relação sujeito-objeto, as consequências que se imprimem disso dependem muito das intenções motivacionais de que o sujeito se socorre para realizar qualquer intento. Então, para um maldoso, uma bola de futebol que devia servir como um elemento comunicador, de diversão, aquele é um instrumento para realizar um mal. Mas para quem tem boas intenções, aquilo é um instrumento para trazer pessoas ao convívio, para a diversão. O problema não reside nos objetos, reside nas pessoas. Quer dizer, então as pessoas, movidas por essas intenções inconfessamente negativas e de todo ruins, usam aquilo que tem a ser designado para outras situações benéficas mesmo, para promover o mal. Então, o problema não está na tal. Mais do que discutir a origem da doença, o encontro abriu espaço para refletir sobre a necessidade de equilíbrio entre o respeito às tradições e a busca por soluções que garantam a qualidade de vida, inclusão e bem-estar social. Pelo que eu pude aprender com o nosso pan-africanista, o nosso irmão Moenho, ele diz que a tala em si não é um malefício, mas sim é um instrumento que é utilizado para, ou seja, é um mito que é utilizado para sancionar, para punir aqueles que tendem ou que têm ações negativas. Na verdade, estou a aprender sobre os mitos e fatos, não é? Sobre a sociedade tem pensado sobre a tala. E, na verdade, está sendo muito proveitoso, porque hoje concluí que, afinal de contas, a tala não era, ou seja, não é uma doença feita para, digamos, prejudicar qualquer um. No passado, pronto, era para repreender, para disciplinar, enfim. E hoje, na verdade, conforme aprendemos aqui na palestra, a tala hoje é servido como uma armadilha para qualquer um, até para as pessoas mansas. E hoje vemos a tala, as pessoas morrendo de tala, e também aprendemos de que quando há números de mortes, como é que é? Os sobados, enfim, não fazem nada. E é necessário que haja intervenção desses sobados para que acabem com isso. As sociedades têm problemas, têm as suas doenças, têm as suas patologias. E o caso da tala e os seus problemas
os seus problemas em si, enfim, não foge a regra, ou seja, a tala traz problemas sérios. Mas tal como aqui já se reiterou, em sede do diálogo aceso, com uma presença substantiva de pessoas, é que afinal de contas, o problema em si reside na pessoa. Nós, enquanto pessoas, devemos procurar, de algum modo, rechear-nos de comportamentos aceitáveis, tendermos a evoluirmos enquanto pessoas, no sentido de aquilo que pode ser visto como negativo, ser usado positivamente para algum fim que se explique, para algum fim conveniente. Então fico aqui dito que se trabalhar na consciência humana, investir na educação dos valores, na cultura e passarmos a entender que, afinal de contas, o que é de outrem pode servir a mim também, o que é meu pode ser partilhado, pode ser compartilhado e que o problema de um pode ir, consequentemente, afetar a vários e o contrário também acontece, passaremos a perceber que, afinal de contas, os males, aqueles que são, digamos, consequentes, poderão tão somente desaparecer porque o sujeito que faz uso das coisas passa a ter uma tomada de atitude que favorece ao convívio aceitável. Significa que a tala passará a ser um alarme falso. Se usarmos a magia, aquilo que os outros nos fizeram entender como magia negra, para o bem, estaremos a salvar o país, estaremos a fazer muito dinheiro com isso. Por isso que este tema é magnífico, no meu ponto de vista, é oportuno para que os angolanos tenham conhecimento sobre o mesmo, sobre o benefício que o mesmo nos traz para a sociedade angolana e para os angolanos em particular. A temática surge em função de alguns casos já vividos e presenciados. Viu-se que não só a nível do bairro da Graça, mas em todo o canto da província e do país de modo geral. Viu-se que a tala é um facto, tem ceifado vidas humanas e tem metido muitas famílias órfãs, viúvos e famílias sem parentes para sustentá-los. Então foi a necessidade, segundo o nosso estudo, de trazer esse tema para o bairro e refletir. A tala é sim um entrave social, tanto é que o tema já está concluído, como nós costumamos a dizer, voltando àquilo que chamamos de filosofia da linguagem, dito muito. E é verdade que é uma realidade atual, tem matado, tem levado muitas vidas, mas precisamos compreender que não é a tala em si. Aqui a maldade está no coração, as pessoas é que são más, as pessoas é que fazem mal. Se nós começarmos a olhar assim, não vamos olhar a tala como maldade assim, tal causa maior. A causa maior é o coração, é o indivíduo. E como é um indivíduo, assim, porque também pode usar a água, fazer o mal com a água. Vamos dizer que a água é um entrave social, amanhã vamos falar isso. Portanto, nós precisamos agora nos reencontrar, que os nossos mais velhos comecem a olhar para estas questões com muita seriedade. É uma situação que, na verdade, tem levado não só crianças, como também adultos. Os SOBAs nas comunidades devem começar a apelar a estas situações e, quiçá, sermos ensinados também para que amanhã, sentindo uma pequena dor, temos como sair dela. E se nós formos ensinados, saberemos que quando tivermos a sentir uma dor de cabeça, nem sempre, digamos, precisamos tomar o paracetamol. Mas nunca nos foi dito que o paracetamol é um ou seja, é uma prática má, mas é uma prática bondosa. Então, sabendo também estas práticas, que é para podermos ultrapassar estas situações, de certa forma, poderá ajudar-nos a não termos, digamos, este índice tão elevado de mortalidade.